Bom, meu nome é Romils, estamos aqui para lançar mais um vídeo. Nesse vídeo, meus irmãos, eu quero voltar a falar sobre os dois arrebatamentos. Por quê? Porque dentro das denominações não existe essa doutrina. Eles não têm conhecimento de que vai haver dois arrebatamentos. Então esses vídeos que eu estou gravando aí, esses vídeos tudo vai ficar aí para a igreja de Laodiceia, para ela entender que existe dois arrebatamentos. Existe duas colheitas. Uma colheita acontece antes da tribulação e a outra acontece no final da tribulação. Um arrebatamento acontece antes da tribulação e outro no final da tribulação. Já lancei vários vídeos, eu lancei um agora falando das duas colheitas, já lancei um lá atrás lá falando das três colheitas, a colheita do linho, da cevada e do trigo. Se você não assistiu, vou deixar a descrição no vídeo aí, você assista lá, tá no canal Atalaia Dial. Então lá nós mostramos três colheitas, o linho, a cevada e o trigo. O linho é Yalcha. A cevada é a igreja fiel, a igreja de Filadélfia. E o trigo são os crentes que vão ficar para trás na tribulação aí, a igreja de Laodiceia. Então nesse vídeo eu quero mostrar, meus irmãos, que o primeiro arrebatamento, a primeira colheita, ela vai acontecer na primavera, ela vai acontecer no mês de Abib, na Páscoa e no dia 15 de Abib. Esse primeiro arrebatamento ele vai acontecer na festa dos pães asmos. Por isso que aqui, ó, no quadro aqui, eu já escrevi aqui, ó, falando de três festas. Eu falei sobre isso numa live aí que nós fizemos aí. Falando de três festas. O Eterno pediu para o seu povo guardar três festas no ano. Essas três festas tinham que estar lá, era obrigado a estar lá para guardar elas. Essas três festas aqui, ó. Eles tinham que ir lá em Jerusalém, ao Shalom, e celebrar essas três festas lá. Qual que é essas três festas, meus amigos? A festa dos pães asmos, a festa das semanas e a festa das tendas, dos tabernáculos. Então hoje eu vejo muito ensinar aí na internet falando de 7 festas. Mas eu quero falar dessas 3 festas aqui, porque são elas que o Eterno exigiu que fossem cumpridas. Eles tinham que estar lá. Por quê? Porque cada uma dessas festas aqui representa algo. Essa festa aqui, a festa dos pães asmos, ela representa o primeiro arrebatamento. A festa das semanas, que hoje é chamada também de Pentecoste, eles mudaram aí para Pentecoste, ela representa o segundo arrebatamento. E a terceira festa, a festa das tendas, ela representa o milênio, quando Yalcha já vai ter estabelecido o milênio. Aí vai acontecer, vai se cumprir essa festa, que é a festa das tendas. Então, o que acontece? Essas festas, elas têm que se cumprir. Todas elas têm que cumprir ainda. A festa dos pães asmos, a festa das semanas e a festa das tendas. Os pastores dizem que Yalcha cumpriu a festa dos pães asmos, as festas das semanas, fala que ele já cumpriu 4 festas. Não, Yalcha cumpriu o sacrifício do Cordeiro Pascual. Ele veio e morreu como um cordeiro. Apóstolo Paulo, apóstolo Saúl fala no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Lá ele fala que Yalcha é o nosso Cordeiro Pascual, que foi sacrificado por nós. Então ele cumpriu essa parte do sacrifício do Cordeiro ali na Páscoa, quando ele morreu. Ele morreu quando? Ele morreu no dia 15 de Abib, que é o primeiro dia dessa festa aqui. Primeiro dia da festa dos pães asmos, começa no dia 15 de Abib. Então eu quero estar mostrando para os irmãos. Vou ler aqui, ó. Deuteronômio, capítulo 16, na Bíblia de Jerusalém. Mais uma vez eu vou mostrar aqui o arrebatamento da igreja fiel, da igreja de Filadélfia, o arrebatamento do filho varão, o arrebatamento dos 144 mil, dos 24 anciões, dos vencedores acontece no dia 15 de Abib, lá em Israel, contando lá, a data conta lá, 15 de Abib. Então olha aqui, Deuteronômio capítulo 16, versículo 16 diz assim: 3 vezes por ano todo varão deverá comparecer diante de Yahweh, teu Criador, no lugar que ele houver escolhido, na festa dos ázimos, na festa das semanas e na festa das tendas. Tá vendo aí? 3 vezes por ano. Todo varão deverá comparecer diante de Yahweh, teu Criador, no lugar que ele houver escolhido, na festa dos ázimos, na festa das semanas e na festa das tendas. Então são 3 festas que o Eterno exigiu que fossem cumpridas. Ele não exigiu cumprir 7 festas, igual está aí, festa de trombeta, festa de Yom Kippur, não, essa aí não exigiu. Agora essas aqui ele exigiu que elas fossem cumpridas. Por quê? Porque elas vão ter cumprimento. A primeira é a festa dos pães asmos, onde vai acontecer o arrebatamento da igreja fiel. A segunda é a festa das semanas, onde vai acontecer o segundo arrebatamento. A terceira é a festa do milênio. Então, meus irmãos, eu quero falar nesse vídeo só de 2 festas. Eu quero falar só da festa dos pães asmos e da festa das semanas. Por quê?
Porque na festa dos pães asmos vai acontecer a colheita da igreja fiel. Vai acontecer o arrebatamento dos vencedores. E na festa das semanas vai acontecer a colheita da igreja de Laodiceia. No final da tribulação, então, acontece o arrebatamento da igreja de Laodiceia. Aqui, na festa dos pães asmos, acontece o arrebatamento da igreja de Filadélfia, a igreja fiel. Então eu vou estar falando só dessas duas festas, a festa dos pães asmos e a festa das semanas. Eu vou mostrar que aqui existe uma colheita e aqui existe outra colheita. Aqui existe um arrebatamento, aqui existe outro arrebatamento. Porque o primeiro arrebatamento é a primeira colheita. O segundo arrebatamento é a segunda colheita. Aqui é a colheita da cevada. Aqui a colheita do trigo. Então a colheita da cevada acontece na festa dos pães asmos. A colheita do trigo acontece na festa da semana. As cevadas é representado pela igreja de Filadélfia, pelo filho varão, pelos vencedores. O trigo é representado pela igreja de Laodiceia. Se você quiser entender mais sobre esse assunto, assista o vídeo lá onde eu falei sobre as três colheitas: linho, cevada e trigo. Então vou lá. Eu vou estar lendo aqui, ó. A festa dos pães sem fermento ocorre junto com a colheita da cevada. Onde está isso, meus? Levítico 23, versículos 6 e 12. E aí os irmãos vão ver que a colheita da cevada, ela acontece na festa dos pães asmos. A colheita das primícias da cevada. As primícias da cevada são os vencedores, é a igreja fiel. E os irmãos vão ver que a colheita do trigo, a colheita da igreja de Laodiceia, acontece na festa das semanas. Ou seja, na festa que hoje é chamada de festa de Pentecoste. Mas o nome correto é a festa das semanas. Então vou estar lendo aqui, Levítico 23, 5. No primeiro mês, no 14º dia do mês, ao crepúsculo, é Páscoa parial. E no 15º dia desse mês, é a festa dos pães asmos parial. Durante 7 dias comereis pães sem fermento. No primeiro dia tereis santa assembleia, não fareis nenhuma obra civil. Durante 7 dias apresentareis uma oferenda queimada e al. No 7º dia, dia santo, dia de santa assembleia, não fareis nenhuma obra civil. Versículo 9. E Al falou a Moisés e disse: Fala aos israelitas, tu lhe dirás: quando tiveres entrados na terra que eu vos dou, e fizeres nela a ceifa, trareis ao sacerdote o primeiro feixe de vossa ceifa. Aí falou: quando vocês entrarem lá na terra da promessa, no dia que vocês entrar, vocês vão pegar um feixe. Vão pegar um feixe da colheita da cevada e vai levar perante o sumo sacerdote. Aí o que ele fala aqui, ó? E ele oferecerá diante de Al, com gesto de apresentação, para que sejais aceito. No dia seguinte ao sábado, o sacerdote fará essa apresentação. E no dia em que fizerdes essa apresentação, oferecereis a Al o holocausto de um cordeiro de 1 ano sem defeito. Então aqui fala da primeira colheita. A colheita do feixe da cevada, das primícias da cevada. Ela era colhida quando? Ela era colhida no dia 15 de Abib, junto com o primeiro dia da festa dos pães asmos. Por isso que fala aqui, ó, no 15º dia desse mês é a festa dos pães asmos. E aí o texto também diz assim: no dia que vocês entrarem na terra, eles entraram no dia 15 de Abib, lá na terra de Canaã. Então eles fizeram a colheita da primícia da cevada no dia 15 de Abib, no primeiro dia da festa dos pães asmos. Então a colheita das primícias da cevada está interligado com o primeiro dia da festa dos pães asmos. E a morte do cordeiro também está ligado com o dia 15 de Abib. Por quê? Porque Yahshua morreu no dia 15 de Abib. E o cordeiro aqui tinha que ser sacrificado no dia 15 de Abib. No dia 15 de Abib tinha que ser sacrificado um cordeiro de 1 ano. E no dia 15 de Abib tinha que ser feito a colheita das cevadas. E o dia 15 de Abib é o primeiro dia da festa dos pães asmos. Então nós temos que interligar essas três coisas aí. As primícias da colheita da cevada é feita no dia 15 de Abib, que é o primeiro dia da festa dos pães asmos, que é o dia que Yahshua morreu, o dia 15 de Abib, é o dia que o cordeiro é sacrificado. Então nesse dia acontece a primeira colheita, ou seja, esse é o dia do primeiro arrebatamento. Esse é o dia da colheita das primícias. Esse é o dia do arrebatamento da igreja fiel, da igreja sem fermento, da igreja de Filadélfia. Está entendendo, meus irmãos? Agora, quando é que acontece a colheita do trigo? Levítico, no mesmo capítulo, Levítico 23, versículo 15 e 16. Aqui diz assim:
15 ao 16. A partir do dia seguinte ao sábado, desse dia em que tiveres trazido o feixe de apresentação, contareis 7 semanas completas. Falou assim, depois que vocês pegar lá, fazer a colheita da cevada lá, e fazer a apresentação no dia 16 no templo, aí vocês vão contar 7 semanas. Agora eu falo, 7 semanas completas. Contareis 50 dias, até o dia seguinte ao 7º sábado. E oferecereis então a Iau uma nova oplação. Tá vendo aí? Aí é aqui agora então que vem a colheita do trigo. Então a colheita do trigo, ela é feita na festa das semanas. A festa das semanas é chamada de grande colheita. Deixa eu ler aqui, eu vou colocar o rodapé para os irmãos dessa Bíblia aqui e depois na tela para os irmãos verem. Aqui diz assim, ó. A festa dos 50 dias, também chamada de festa da colheita. Êxodo 23:16. E de festa das semanas, Êxodo 34:22, tá vendo? Ela é chamada também de festa da semana. Era uma grande festa de ação de graças, celebradas ao término da colheita do trigo, tá vendo? Mais tarde, deu-se a ela o nome de Pentecoste. Então, é aqui que é feita a colheita do trigo. Agora, a colheita da cevada, ela é feita no início do mês de Abib, ali no dia 15 do mês de Abib é feita a colheita da cevada. Aí passa-se 50 dias, aí faz-se a colheita do trigo. Em que festa mesmo? Na festa das semanas. Então deixa eu ler aqui o rodapé dessa outra Bíblia aqui, para vocês verem aqui o que fala aqui no rodapé dessa outra Bíblia aqui. Então no rodapé dessa Bíblia aqui, meus irmãos, diz assim, ó, Levítico, capítulo 23, aqui diz assim, ó, o rodapé diz assim, a lista de detalhes quanto a essas ofertas. A festa das primícias envolvia a apresentação a Iau de um molho, literal, homer, cerca de 2,2 litros. Veja a nota sobre Êxodo 16, versículo 16. Da colheita de cevada, no segundo dia da festa dos pães asmos, 16 de Nissan. Então está falando da colheita da cevada, que acontece no mês de Abib. E a colheita das primícias da cevada era apresentada no dia 16 de Abib. Ela era colhida no dia 15 e apresentada no dia 16. Ó, este ato era acompanhado de ofertas queimadas, de manjares e libações. A libação, Êxodo 29, versículo 41, consistia de aproximadamente 1 litro de vinho puro e era derramado sobre a oferta de manjares como símbolo de alegria. E as primícias simbolizavam a consagração de toda a colheita a Iau e servia como um penhor ou garantia da totalidade da colheita, ainda a ser ceifada. Aí vem 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 23 e Apocalipse, capítulo 14, versículo 4. Então veja bem, aqui está mostrando, está falando sobre a colheita das primícias da cevada. E a colheita das primícias das cevadas era um penhor, uma garantia do que o restante da colheita seria colhido. O trigo seria colhido mais tarde. Então, colhendo-se as primícias da cevada, estava garantindo-se a colheita do trigo. É assim que o Eterno ensinou para eles. Então, por isso que existe 3 ressurreições e existe 3 colheitas. Ou seja, Iau colheu o linho, que é Iauxa, Iau vai colher agora a cevada, e depois o Eterno vai colher o trigo. O linho é Iauxa. A cevada é a igreja fiel, a igreja de Filadélfia, os vencedores, o filho varão. É a cevada, as primícias das cevadas é o filho varão, é os 144 mil, é os vencedores. O trigo é a igreja de Laodiceia, que vai ser colhida no final da tribulação. A cevada, ela era colhida no mês de Abib, no dia 15 de Abib começava a colheita da cevada. A colheita do trigo acontece 50 dias depois, é no mês de maio e de junho. Só que isso vai acontecer no final da tribulação. Então, existe 3 colheitas, existe então 3 ressurreições. Por isso que no livro de 1 Coríntios fala que a ressurreição vai acontecer na sua ordem. Lá fala assim, primeiro Iauxa. Aí fala, vírgula, depois as primícias, vírgula, depois os que são de Iauxa na sua volta. Então ali tem 3 grupos, vou colocar a tradução correta para vocês verem as vírgulas separando. As primícias do versículo 23 não é a mesma primícia do versículo 20. As primícias do versículo 20 é Iauxa. As primícias do versículo 23 é os vencedores. É a colheita das primícias da cevada. É os 144 mil, está lá no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 4. Fala assim,
viu os 144 mil que foram resgatados como primícias para o Cordeiro e para o Criador. Apocalipse 14, versículo 4 fala que eles são primícias, que foram colhidos para o Criador e para o Machia. Os 144 mil, então, é as primícias da cevada. Então, por isso que eu estou mostrando que tem 3 colheitas. A colheita do linho, a colheita da cevada e a colheita do trigo. 3 ressurreições. A ressurreição de Auschwitz, a ressurreição dos vencedores e a ressurreição que ocorre no final da tribulação de todos aqueles crentes que morreram derrotados, seja na tribulação, seja agora na nossa época, e vão ressuscitar no final da tribulação. Então, tem 3 categorias aí também de colheitas e de ressurreições. Então, agora que ficou clara essa questão aí para os irmãos, eu quero mostrar para os irmãos que a festa dos pães asmos, ela representa a igreja fiel. Ela representa a igreja de Filadélfia. E o arrebatamento da igreja de Filadélfia vai acontecer na festa dos pães asmos, no primeiro dia da festa dos pães asmos. Então, veja bem, no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 6 e 7, olha o que está escrito lá. Lá diz assim: ó, o seu motivo de orgulho não é bom. Não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Elimine o velho fermento, para que sejam massa nova, sem fermento, como de fato são. Pois realmente o Machia, o nosso Cordeiro Pascual, já foi sacrificado. Portanto, celebremos a festividade, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da impiedade, mas com pães sem fermento, de sinceridade e de verdade. Então, a igreja primitiva, ela comemorava a festa dos pães asmos. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, ele entendia que a festa dos pães asmos representa a igreja fiel. A igreja fiel é o pão sem fermento. Já a igreja com o pão fermentado, essa igreja, ela representa a igreja de Laodiceia. Israel e a igreja de Laodiceia é representado por 2 pães fermentados. É aqueles 2 pães que está lá no livro de Levítico, capítulo 23, versículo 17. Lá o Eterno fala para eles apresentar para ele 2 pães fermentados. Aqueles 2 pães ali representam a nação de Israel e representam a igreja de Laodiceia. Mas a igreja de Filadélfia, ela não é representada por um pão fermentado. Ela é representada por um pão de cevada e sem fermento. A igreja de Laodiceia é representada pelo pão de trigo fermentado. A congregação de Israel lá, os judeus, os Yaldim, é representado por um pão fermentado que é feito por centeio. Então existe o pão feito de cevada, o pão feito de trigo e o pão feito de centeio. O pão feito de centeio representa os judeus, os Yaldins. O pão feito de trigo representa a igreja de Laodiceia, as denominações que tem hoje. E o pão feito de cevada representa a igreja fiel, o filho varão, 144 mil, a igreja de Filadélfia. Então, irmãos, por isso que aqui Paulo está falando que a igreja fiel, ela é um pão sem fermento. Ela tem que ser um pão sem fermento. Essa é a igreja fiel. Então, meus irmãos, a igreja de Filadélfia, a igreja fiel, ela é o pão de cevada sem fermento. Por isso as festas dos pães sem fermento eram feitas na colheita da cevada. Por isso que a festa dos pães asmos, dos pães sem fermento, era feita na colheita da cevada. Por quê? Porque a colheita da cevada representa a igreja fiel. E a igreja fiel, ela é representada por um pão de cevada sem fermento. Então por isso que eu coloquei aqui, ó. Por isso a festa dos pães sem fermento era feita na colheita da cevada. Levítico 23, versículo 10 em diante. Agora, irmãos, o interessante é que a igreja de Laodiceia e os judeus, os Yaldins, a congregação de Israel lá, eles são representados por 2 pães fermentados. A igreja de Laodiceia e os judeus, os Yaldins, eles são representados por 2 pães fermentados. É o pão de trigo fermentado. O pão de trigo fermentado representa a igreja de Laodiceia e o pão de centeio fermentado representa Israel. Aqui eu vou ler para os irmãos. Levítico 23, versículo 17 diz assim: vocês devem trazer de casa 2 pães como oferta movida, feito com 2/10 de uma efa de farinha fina. Eles devem ser assados com fermento. São os primeiros frutos maduros para Ial. Então está falando que eles deveriam ser assados, esses 2 pães, eles deveriam ser assados com fermento. Então esses 2 pães aqui
representa a igreja de Laodiceia e representa a congregação de Israel hoje, que está fermentada. Daqui a pouco vocês vão entender que fermento é esse. Eu vou estar lendo aqui agora, meus irmãos, Juízes capítulo 7, versículo 13. Aqui eu vou estar mostrando para os irmãos que o pão de cevada representa os vencedores, representa o filho varão, representa a igreja fiel. Juízes 7, versículo 13 diz assim: Gideão veio e ouviu que um homem contava um sonho ao seu companheiro. Dizia: foi assim o sonho que sonhei. Um pão de cevada rolava no acampamento de Mediã, atingiu a tenda, chocou-se com ela e a fez cair de cima a baixo. Seu companheiro respondeu: isso não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. O Criador entregou nas mãos dele Madiã e todo este acampamento. A tenda tinha caído. Acabando de ouvir a narrativa do sonho, a sua interpretação, Gideão se prostrou e depois retornou ao acampamento de Israel e disse: de pé, porque Israel entregou em vossas mãos o acampamento de Madiã. Então, aqui fala de um pão de cevada. Esse pão de cevada aqui representava os 300 Gideões. Aqui, através desse sonho, então, o Eterno mostra que o pão de cevada representa o filho varão, representa a igreja fiel. Já a igreja de Laodiceia é representada por um pão de trigo. Ela é representada pelo trigo que vai ser colhido no final da tribulação. E a farinha de centeio representa, o pão de centeio representa Israel, representa os judeus, os ialdins. É por isso que tanto o centeio como o trigo vai ficar até no final da tribulação. Laodiceia e os judeus, eles vão ficar até no final da tribulação. Por exemplo, se vocês lerem ali o livro de Ruth, no capítulo 1, vocês vão ver que ali tem 3 mulheres: Noemi, Orfa e Ruth. Noemi representa a nação de Israel. Orfa representa a igreja de Laodiceia. Fala que Orfa voltou para os seus deuses, os deuses de seus pais. Voltou para a idolatria. Noemi representa a nação de Israel que voltou para a sua terra. A história lá conta essa história. E Ruth representa a igreja de Filadélfia. Quem casou com Boaz foi Ruth. Ruth casou com Boaz, ela ganhou a redenção. Agora Noemi, ela não se casou com Boaz e nem a órfã, porque a órfã voltou para trás. Então, Noemi e Laodiceia vai ficar na tribulação. Quem vai casar com Yaush é a igreja de Filadélfia, é Ruth. Então, o que eu estou querendo mostrar para os irmãos? Estou querendo mostrar para os irmãos que tem o trigo, tem o centeio e tem a cevada. O trigo e o centeio fica até no final da tribulação. E a cevada não, a cevada ela vai ser colhida. A cevada vai ser colhida antes da tribulação. A cevada ela é representada por Ruth ali no livro de Ruth. Por isso que Ruth chegou na colheita da cevada, lá na terra, ela chegou na colheita da cevada. Os irmãos podem ir lá porque ela chegou na colheita da cevada. Isso está registrado no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 4 ali em diante, fala sobre isso aí. Então, essas questões, elas são tremendas, meus irmãos. Isso é maravilhoso demais. Olha o que diz no livro de Êxodo, capítulo 9, versículo 31. Fala que quando o granizo caiu lá no Egito, diz que o granizo destruiu o linho e a cevada. Porque o linho e a cevada já estavam maduros. O linho e a cevada amadurecem no mês de Abibe. Mas lá diz que não destruiu o trigo e nem o centeio, porque o trigo e o centeio não estavam maduros. E o Eterno só vai colher os maduros. Então o Eterno não vai fazer uma colheita de quem não está maduro no primeiro arrebatamento. O primeiro arrebatamento é para colher só os frutos maduros. Então o Eterno vai colher a igreja fiel que já vai estar madura, ela já vai estar madura, já vai estar pronta para ser colhida. Já o trigo, que é a igreja de Laodiceia, tem que passar pela tribulação para poder amadurecer na tribulação, para poder ser colhido no segundo arrebatamento. É por isso que naqueles vídeos tudo lá eu mostrei lá o centeio, lá eu mostrei lá no estelário, eu mostrei lá um homem lá com o cutelo na mão, que ele representa Yaush. E mostrei o feixe na mão da constelação de Virgem, o feixe da cevada. Um pequeno feixe ali está na mão da constelação de Virgem, chamado a espiga. Então vou colocar o vídeo aí, mais um pedacinho, mostrando para os irmãos que aquele homem com aquele cutelo, ele representa Yaush, que vai fazer a primeira colheita agora. E depois ele vai fazer a segunda colheita no final da tribulação. Vou colocar um pedacinho do vídeo aí para vocês verem. Olha aí, ó, os irmãos que estão acompanhando o vídeo aí que eu lancei aí, mostrando que tem tudo para o arrebatamento acontecer agora, dia 16 de abril. Tá a data aí, ó.
Por que nós estamos falando isso? Porque vai estar nascendo na constelação de Virgem a Lua, que representa o filho varão. Cantares 6, versículo 10, mostra que a Lua, ela representa a igreja fiel, que vai estar nascendo lá em Israel às 18h55 e vai estar nascendo na constelação de Virgem. Por quê? Porque no livro de Apocalipse fala, foi visto no céu uma mulher dando à luz a um menino, a um filho homem. Então está aqui, ó, a mulher é a constelação de Virgem. Agora interessante, meus irmãos, é isso aqui, ó. Aqui, ó, na mão da mulher aqui tem uma espiga. Aqui está escrito a espiga. Essa espiga aqui representa a espiga da cevada, o feixe de cevada, que vai ser apresentado ao Eterno. Porque eles tinham que colher um feixe de cevada, das primícias da cevada, para poder apresentar ao Eterno no templo. Quem vai fazer isso? Quem vai fazer isso é Yahusha. Yahusha vai apresentar as primícias para o Pai, as primícias da cevada. Então esse feixe aqui, essa espiga aqui, ela representa o feixe de cevada, que vai ser colhido por Yahusha. Quem é que representa Yahusha aqui? Esse aqui, ó. Esse aqui representa Yahusha, ó. Deixa eu vir aqui para vocês verem, ó. Esse homem aqui, ó. O boeiro. Olha na mão dele aqui, ó. Aqui na mão dele tem um cutelo. Aonde está isso, meus? Vou mostrar para vocês agora o cutelo. Então esse homem aqui é o boeiro. Olha como é que ele é chamado. Ele está aqui bem do lado aqui, ó, da constelação de Virgem, porque é ele que vai fazer a colheita da cevada. Tá vendo? A lua nascendo representa o filho varão nascendo. O cutelo passando nesse feixe aqui de espiga aqui, ó, é Yahusha colhendo as primícias da cevada, que é o mesmo filho varão. Então agora que os irmãos viram o vídeo aí, os irmãos podem observar uma coisa. Nós não podemos separar o sacrifício do cordeiro pascual com a colheita da cevada e a festa dos pães asmos. Uma coisa está interligada com a outra. O cordeiro pascual é Yahusha. Ele foi sacrificado no dia 15 de Abib. E a colheita da cevada, das primícias da cevada, ela acontecia no dia 15 de Abib. E a festa dos pães asmos, ela inicia no dia 15 de Abib. Então uma coisa está interligada com a outra. Yahusha, ele está totalmente ligado com a igreja fiel, com a igreja de Filadélfia. Por isso que quando ele partiu o pão ali, ó, ele partiu o pão e falou, isso aqui é o meu corpo, que é dado por vós. Quando ele partiu o pão ali, o pão representa o seu corpo, que seria entregue por nós. Quando ele partiu aquele pão ali, ele partiu o pão no primeiro dia da festa dos pães asmos. Então veja bem, meus irmãos, aquele pão ali sem fermento, ao mesmo tempo que ele representa Yahusha, ele também representa a igreja fiel. Ele também representa a igreja sem fermento. Por quê? Porque da mesma forma que Yahusha alimenta a igreja fiel, a igreja também alimenta Yahusha. Aonde está isso? Livro de Lucas, capítulo 17, versículo 8. Ali fala que o servo fiel, ele alimenta o seu mestre, para depois o mestre alimentar ele. Primeiro, o servo fiel alimenta o mestre, para depois o mestre alimentar ele. Então, meus irmãos, essa questão de cantar louvores para Yahusha, você está alimentando a pessoa de Yahusha. E Yahusha também vem e te alimenta com o seu espírito. Então, é um alimentando o outro, é uma troca. Por isso que a festa dos pães asmos, ela acontece junto com a festa da Páscoa. Ela acontece junto com o sacrifício do Cordeiro Pascual. Por isso que no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 6 ao 8, o apóstolo Paulo ele fala que Yahusha é o nosso Cordeiro Pascual que foi sacrificado por nós. Aí ele vira e fala assim, portanto devemos celebrar a festa dos pães asmos, dos pães sem fermento. Então um está ligado com o outro. Por quê? Porque Yahusha é o cabeça e a igreja fiel é o seu corpo. Você não pode separar os dois. Então os dois estão juntos até ali na questão do dia 15 de Abib. Ali os dois estão juntos. Ali acontece o sacrifício do Cordeiro Pascual. Ali acontece a colheita da cevada, das primícias da cevada no dia 15 de Abib. E ali inicia o primeiro dia da festa dos pães asmos. E a festa dos pães asmos representa a igreja sem fermento. É por isso que no livro de por isso que no livro de Salmos, capítulo 81, versículo 4, fala assim, toque a trombeta na lua cheia, no dia da nossa festa. Que festa é essa?
é a festa dos pães asmos. Está iniciando a festa dos pães asmos. Em que dia? No dia 15 de Abib. E nesse dia acontece o sacrifício do Cordeiro Pascual. Por isso que fala, no dia da nossa festa. É o dia da festa do noivo com a noiva. É o dia do cabeça e do corpo. Os dois estão juntos, estão unidos. Não tem como separar Yahshua do filho varão. Os dois estão interligados. É por isso que o arrebatamento, então, ele acontece no primeiro dia da festa dos pães asmos. Porque a festa dos pães asmos representa a igreja sem fermento. A igreja sem fermento é o pão sem fermento. E acontece no dia do sacrifício do Cordeiro, no dia do sacrifício de Yahshua. Qual que é o dia do sacrifício de Yahshua? Dia 15 de Abib. E acontece no dia da colheita das primícias da cevada, que representa a igreja fiel. Então tudo está interligado, uma coisa está interligada com a outra. O arrebatamento, então, ele tem que acontecer no dia 15 de Abib, no primeiro dia da festa dos pães sem fermento. É isso que eu vou falar para os irmãos agora. Então agora nós vamos entrar no título aí da capa do vídeo, né? O título da capa do vídeo é A Festa dos Pães Asmos e o Arrebatamento dos Vencedores. Então veja bem, meus irmãos, o arrebatamento dos vencedores, ele vai acontecer à meia-noite. Isso está onde? Está no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 29. Aqui diz assim: No meio da noite, Yahweh feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que deveria sentar-se em seu trono, até o primogênito do cativo, que estava na prisão, e todo o primogênito dos animais. Faraó levantou-se de noite com todos os seus servos e todo o Egito, e houve um grande clamor no Egito, pois não havia casa onde não houvesse um morto. Faraó, chamando Moisés e Arão naquela mesma noite, disse: Levai-vos e saí do meio de meu povo, e vós e os israelitas, ide, servi a Yahweh como tendes dito. Levai também vossos rebanhos, vossos gado, como perdis, parti e abençoai a mim também. Os egípcios pressionavam o povo a que saísse depressa do país. Então, irmãos, aqui mostra que o arrebatamento vai acontecer à meia-noite. Mas à meia-noite de que mês? À meia-noite do mês de Abib, porque foi aqui que eles saíram do Egito. Os judeus, os Yaldinos, eles ganharam a libertação nesse dia, no dia 15 de Abib. Onde está isso, amigos? Números 33, versículo 6, fala que eles saíram no dia 15 de Abib. Então aqui mostra o arrebatamento. E aqui está falando o quê? Aqui está falando que o faraó falou que sair às pressas. Quando eu falo sair às pressas, representa o arrebatamento. Por quê? Porque o arrebatamento será num piscar de olho. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Fala que o arrebatamento, tanto o segundo arrebatamento quanto o primeiro, vai acontecer num piscar de olho. Então por isso que o faraó aqui falou com eles, sair às pressas, e pressionavam eles para eles saírem às pressas que representam o arrebatamento. E o texto diz assim ainda, olha o que o texto diz. O texto diz assim: O povo levou, pois, a farinha amassada, antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxa, com seus mantos sobre os ombros. Então eles saíram às pressas com a farinha sem fermentar. A farinha sem fermentar aqui é tudo aquilo que nós estamos vendo desde o início do estudo. A farinha sem fermento que representa a igreja fiel, representa a igreja sem fermento. Por isso que o apóstolo Paulo falou, um pouco de fermento leveda toda a massa. Por isso que em Gálatas também, Gálatas capítulo 5, versículo 9, fala também que um pouco de fermento leveda a massa toda. Então a igreja fiel é ela que vai ser arrebatada, mas ela tem que estar igual essa farinha aqui, ela tem que estar sem fermento. Não pode ter nenhum tipo de idolatria no meio da igreja fiel. Se tiver, ela não sobe. Se tiver um pouco de fermento no seu coração, um pouco de idolatria no seu coração, você não vai subir no primeiro arrebatamento. Quem vai subir no primeiro arrebatamento é aqueles que estão limpos de todo o fermento da idolatria e de todo o fermento de malícia, de qualquer coisa. Então aqui fala, porque eles saíram às pressas e levaram a massa sem entrar nenhum fermento nela. Ela não estava levedada. E olha o que diz no capítulo 13, versículo 3, diz assim: Moisés disse ao povo: Lembrai-vos desse dia em que saíste do Egito, da casa da escravidão, pois com mão forte vos tirou de lá, e por isso não comereis pão fermentado. Hoje é o mês de Abib, e estáis saindo. O Eterno virou e falou assim,
Lembra que eu tirei vocês de lá com mão forte. A palavra arrebatamento significa arrancar com força. Então aqui está falando do arrebatamento. Por isso Paulo falou, tudo que aconteceu no Velho Testamento são sombra das coisas que hão de acontecer no Novo Testamento. Isso está registrado no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 17. Então veja bem, meus irmãos. Aqui o Eterno virou e falou assim, e vocês não podem comer pão fermentado, para vocês lembrar que eu tirei vocês de lá. O Eterno está falando aqui da festa dos pães asmos, dos pães sem fermento, que é aqui que acontece o arrebatamento. É no primeiro dia da festa dos pães asmos, que a massa sem fermento é tirada do Egito. O Egito representa o mundo. Então a igreja fiel, a igreja que é representada por uma massa sem fermento, ela vai ser tirada desse mundo no dia 15 de Abib. Ela vai ser tirada e vai ser levada para o céu. Por quê? Porque ela está sem fermento. E o Eterno falou, vocês devem lembrar, hoje é o mês de Abib e estáis saindo. Então vocês devem fazer a festa com pães sem fermento. Vou ler aqui agora o capítulo 12, versículo 6, que diz assim, comerás pães asmos durante 7 dias. Tá vendo, né? Vocês comer pães asmos durante 7 dias. E no 7º dia haverá uma festa parial. Então durante 7 dias vocês vão comer pão sem fermento. Por que 7 dias? Porque representa as bordas do cordeiro. Representa os 7 anos do casamento de Yauxa com a sua noiva, com a igreja fiel, a igreja sem fermento. Os 7 dias representam os 7 anos que a igreja sem fermento vai estar nas bordas do cordeiro, vai estar lá no céu junto com Yauxa, celebrando o casamento entre ela e Yauxa. Onde está isso? Juízes capítulo 14. Ali fala que as bordas duravam 7 dias, as festas das bordas. Então vai durar 7 anos lá no céu. O casamento vai acontecer lá no céu. Por quê? Porque Abraão mandou buscar Rebeca lá no meio do seu povo e trazer para a casa dele. Abraão representa Iau, o pai. Ele vai mandar buscar uma noiva aqui na terra e levar para sua casa. E a noiva vai ficar lá na casa do pai. A noiva, a Rebeca, foi para a casa de Abraão. O casamento aconteceu com Isaac lá na casa de Abraão. O casamento vai acontecer lá na casa do pai, na casa de Iau, entre a igreja e Yauxa. Vou estar lendo aqui Apocalipse, capítulo 19, versículo 7, que diz assim, fiquemos alegres e cheios de alegria, e demos-lhe glória, porque chegou o casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se preparou. Sim, foi concedida a ela vestir de linho fino, brilhante e puro, pois o linho fino representa os atos justos dos santos. E ele me disse, escreve, felizes os convidados ao banquete do casamento do Cordeiro. Ele também me disse, essas são as verdadeiras palavras de Iau. Então essa festa do casamento aqui, meus irmãos, nós não podemos separar ela da festa dos pães asmos. É na festa dos pães asmos que vai ocorrer a festa do casamento da noiva com o Cordeiro. Por isso que essa festa ela durava 7 dias, era a festa dos pães sem fermento. Durava 7 dias essa festa, porque vai ser 7 anos lá na glória. Então essa festa aí, ela está totalmente também ligada com o sacrifício do Cordeiro, porque o Cordeiro foi sacrificado no dia 15 de Abib. E a festa dos pães asmos, ela inicia-se no dia 15 de Abib. Onde está isso? Lucas capítulo 22, versículo 7. Então o sacrifício do Cordeiro ali, ele inicia no dia 15 de Abib. E a festa dos pães asmos, que é a festa do casamento da igreja com o Cordeiro, ela inicia também no dia 15 de Abib. Então o dia 15 de Abib é o dia do resgate da noiva. É nesse dia aí, ó. Por isso que Ruth pediu para Boaz resgatar ela ali no meio da noite, bem na colheita da cevada. Se os irmãos lerem lá, fala que lá era na época da colheita da cevada. Então, é na colheita da cevada que vai acontecer o resgate da noiva. É no dia 15 de Abib. É no primeiro dia da festa dos pães asmos, porque aí inicia a festa do Cordeiro com a igreja. Salmos 81, versículo 4. Toque a trombeta na lua cheia. No dia da nossa festa, é a festa da noiva com o Cordeiro. Então o arrebatamento da igreja fiel, o casamento dela com o Cordeiro, tem início no dia 15 de Abib. É quando ela é tirada do Egito e levada lá para a glória para casar com o Cordeiro. Então nós não podemos separar o filho varão, os vencedores, a igreja fiel, de Yauxa. Não tem como separar. E não tem como separar os dois do dia 15 de Abib.
Porque os dois estão ligados com esse dia. O dia 15 de Abib é o dia que Yahshua morreu. O dia 15 de Abib é o dia da redenção da noiva. É o dia da redenção do povo fiel de Yahshua. Por isso que, meus irmãos, que essa questão aí, ó, por exemplo, a Escritura fala que Yahshua, ele é o primogênito. Ele é o primogênito. Isso está onde? Isso está no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 29. Só que a Escritura também fala que o filho varão, a igreja fiel, eles são chamados também de primogênitos. Isso está onde? Isso está no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 28, e Hebreus, capítulo 12, versículo 23. Fala que a igreja dos primogênitos vão chegar lá no Monte Sião, na festa que vai estar começando, dando início. Lá no Monte Sião vai estar chegando a igreja dos primogênitos. Vai estar chegando para quê? Para o casamento. Isso está onde? Hebreus 12, versículo 23. Eu estou mostrando para os irmãos que está tudo interligado com o dia 15 de Abib. Então, Yahshua é chamado de primogênito, o filho varão. A igreja fiel é chamada também de primogênito. Hebreus 12, versículo 23. Yahshua, ele é chamado de rei. Só que o filho varão também é chamado de rei. Apocalipse 12, versículo 26 e 27. Fala ao vencedor, dar-lhe-ei um cedro. E com esse cedro de ferro, eles vão reger as nações. Por quê? Porque eles são reis. Eles são reis. Então eles vão receber um cedro de rei. Por isso que no livro de Apocalipse fala que Yahshua tem um trono, mas o filho varão também vai ter tronos. Os vencedores também, cada um vai ter um trono. Apocalipse 3, versículo 21, fala assim: assim como eu me assentei no trono com meu pai, os vencedores também vão assentar em tronos. Apocalipse 3, versículo 21. Então, Yahshua é o primogênito que foi apresentado lá no templo. Maria levou ele e apresentou lá no templo. Está escrito aonde? Lucas 2, versículo 23. Só que o filho varão, no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 5, fala que ele vai ser arrebatado e vai ser levado para o trono do Criador. Ele vai ser levado lá para o templo do Eterno para poder ser apresentado ao Eterno. Por quê? Porque eles são as primícias que são apresentadas no templo. Então o filho varão, ele é o primogênito que tem que ser levado lá no templo para ser apresentado. E Yahshua foi levado lá no templo para ser apresentado, porque ele era o primogênito de Maria. O filho varão também é o primogênito que vai ser levado lá no templo. É por isso que lá no livro de Êxodo 13, versículo 13, fala que todo homem primogênito deveria ser apresentado a Yahweh. Tá vendo aí, meus irmãos? Todo filho homem primogênito. Aí Apocalipse fala, a mulher deu à luz a um filho homem, ao primogênito, ao filho varão. E no versículo 11 fala que esse filho varão são eles. Fala, eles o venceram graças ao sangue do Cordeiro. Mostrando que o filho varão ali não é somente Yahshua, não. O filho varão ali é um grupo de vencedores. Por isso fala, eles o venceram graças ao sangue do Cordeiro. Quem é que venceu a Satanás e venceu o anjo da morte passando por cima lá no Egito? Não foi os primogênitos? Moisés não passou o sangue nos umbrais da porta lá e os primogênitos não ganharam o livramento no dia 15 de Abib? O dia 15 de Abib está registrado no livro de Apocalipse, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 11, fala que o filho varão vai vencer graças ao sangue do Cordeiro, porque o filho varão foi representado lá no Velho Testamento pelos primogênitos, mostrando que o filho varão é os primogênitos do Novo Testamento. Então, meus irmãos, está tudo interligado. Por isso que fala que Yahshua é as primícias no capítulo 15, versículo 20 de 1 Coríntios. Mas em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 23, fala da cevada como primícia. As primícias da cevada é o filho varão. Já está sendo chamado de primícia. Por isso que em Apocalipse, capítulo 14, versículo 4, fala-se, eu vi os 144 mil que foram resgatados como primícias. Então Yahshua é chamado de primícia. O filho varão também, os 144 mil também é chamado de primícias. Yahshua é chamado de rei, o filho varão também é chamado de rei. Yahshua tem um cedro, o filho varão também tem um cedro. Yahshua vai estar sentado em trono, o filho varão também vai assentar em tronos. Então, irmãos, não se pode separar os dois e não se pode separar eles do dia 15 de Abib. O dia 15 de Abib é o dia do Cordeiro, é o dia de Yahshua. O dia 15 de Abib é o dia da festa dos pães asmos, é o dia do resgate da noiva. Então não pode separar os dois desse dia. Esse dia é um dia magnífico, é o dia da festa dos dois. Por isso que Yahshua partiu pão no dia 15 de Abib e falou, esse pão representa o meu corpo e esse cálice representa o meu sangue. E eu estou aqui comemorando ele com vocês no dia da festa dos pães asmos, que é o dia da nossa festa. Então lá no céu vai ter também o partir do pão lá. Lá também vai ter o partir do pão entre Yahshua e a sua igreja fiel.
Da mesma forma que ele fez aqui o partir do pão aqui na terra, ele vai fazer lá no céu. Por isso que Paulo, apóstolo, ele fala, toda vez que fizerdes isso, anunciais a morte de Yahshua até que ele volta. E ele virou e falou assim, persistir em fazer isso. Em fazer o quê? Em fazer o partir do pão. Porque isso vai ser feito lá no céu. Entre quem? Entre Yahshua e a igreja fiel. Então, Laodiceia está fora. Por isso que muitos aí nem quer partir o pão. Porque ele não vai estar nessa festa fazendo o partir do pão, na festa do casamento. Lá que vai ser maravilhoso o partir do pão. Agora eu quero entrar aqui e mostrar para os irmãos que o pão feito de trigo e o pão feito de centeio, eles foram fermentados. A igreja de Laodiceia e os judeus, eles foram fermentados. Então aqui diz assim, meus irmãos, vou falar primeiramente do pão feito de trigo, a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia aceitou o fermento colocado pela hierarquia da igreja católica, pelos padres, os cardeais, os arcebispos. Por quê? Porque a igreja católica prega a Trindade, ela prega o nome Jesus, ela prega Deus que vem de Zeus, ela prega Senhor que vem de Baal, e Jesus vem do latim, e significa isto é porco. Então a igreja de Laodiceia, as denominações, ela recebeu esse fermento colocado pela hierarquia da igreja católica, os nicolaítas da igreja católica. Isso aconteceu lá no concílio de Nicéia, quando surgiu essas doutrinas pagãs aí. Então ela foi fermentada. Por isso que no livro de Lucas 13, versículo 21, fala assim, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha. A mulher é a hierarquia da igreja católica. Ela pegou o fermento, essas heresias, essas falsas doutrinas, Trindade, o Deus homem encarnado que veio na terra, o nome Jesus, o nome Deus que vem dizer, ela pegou todos esses fermentos de idolatria e colocou no meio da farinha, colocou no meio do evangelho, e aí fermentou toda a massa, fermentou a igreja. A igreja de Laodiceia foi fermentada. Por isso que Paulo falou, um pouco de fermento leveda a massa toda. Gálatas capítulo 5, versículo 9 e 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6, 7 e 8. Então, a igreja de Laodiceia foi fermentada com esses ídolos. Foi fermentada. E aí, meus, e quem é que fermentou o bolo, o pão? Quem fermentou o pão feito de centeio? Quem é que fermentou os judeus? Quem fermentou os judeus, os ialdins, foi os escribas, os fariseus. Isso está no livro de Lucas capítulo 12, versículo 1. E Yahshua virou e falou assim, acautelai-vos do fermento dos fariseus, dos doutores da lei. Então os doutores da lei, os fariseus, fermentaram o judaísmo com o Talmud, com o El, com o Adonai, que vem de Adonis, que é um ídolo lá de Israel. Colocou toda essa idolatria aí com o Tamuz, que foi colocado no mês ali, até o mês de Tamuz no calendário deles. Tamuz era um ídolo. Então foi fermentado com esses ídolos. Israel também está fermentado, cheio de idolatria. Israel está cheio de idolatria. Então, o pão feito de centeio, que é Israel, foi fermentado pelos escribas e os fariseus. A Laodiceia, ela foi fermentado pela hierarquia, os nicolaítas que estão dentro da igreja católica, os bispos, os cardeais, o papa, tudo ali. Quando surgiu ali a doutrina da Trindade no ano 381, foi criada a doutrina da Trindade pelo Papa São Damasco e o Imperador Teodócio. Ali surgiu a doutrina da Trindade e introduziu essa heresia aí para dentro, esse fermento aí, e aí fermentou a igreja de Laodiceia e a igreja católica. Está tudo fermentado. Então, meus irmãos, para nós fazer parte da igreja de Filadélfia, para nós fazer parte dos vencedores, nós temos que tirar todos os ídolos do nosso coração. Olha o que diz aqui no livro de Gênesis capítulo 35, versículo 2. Aqui diz assim, então Jacó disse aos da sua casa e a todos os que estavam com ele, livrem-se dos deuses estrangeiros que há entre vocês, purifiquem-se e troquem as suas roupas. Ele falou, tira os ídolos tudo e lança fora, purifica desses ídolos. No livro de Êxodo 23, versículo 13, fala assim, não invoque o nome dos ídolos. No livro de Josué 23, versículo 7 também fala, não coloque o nome dos ídolos na sua boca, não invoque eles, não faça juramento para eles. Josué 23, versículo 7. E no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 4, olha o que diz. Aqui diz assim, esses são os que não se contaminaram com mulheres, de fato são virgens. Esses são os que não estão seguindo, estes são os que estão seguindo o Cordeiro para onde quer que ele vá. Foram comprados dentre a humanidade como primícias para o Criador e para o Cordeiro. E não se achou engano na sua boca. Eles não têm defeito. Então está dizendo aqui que os 144 mil
eles são virgens. Diz que eles não se contaminaram com mulheres. Já falei vários vídeos meus aqui. Mulheres são denominações, são igrejas. Igreja católica, igreja evangélica, são essas religiões aí. Esses 144 mil que não se contaminou com essas religiões. Porque lá prega idolatria. Lá prega deuses. Esses deuses que vieram do paganismo. Então tem que sair fora dessas mulheres. Para não se contaminar, não se manchar com elas. Porque a hora que elas trazem um ensinamento é só levando as pessoas para debaixo de idolatria, adorar a Trindade, adorar o Jesus, adorar os Zeus, e aí ela se contamina, ela mancha todinha. A pessoa mancha todinha, então a pessoa tem que sair fora disso aí. Então por isso 144 mil não se contaminou com essas mulheres, com essas igrejas. Eles são virgens. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso aqui. Mas deixa eu ler aqui no rodapé aqui primeiro. Fala, não, sua boca não se achou mentira. Olha o que está no rodapé dessa Bíblia aqui. Eu vou colocar na tela aí para vocês verem. Ó. Não se achou mentira na sua boca. Não invocaram os falsos deuses, a ação que o Antigo Testamento frequentemente chama como mentira, frequentemente com o termo mentira, compara com o termo mentira. Então, não se achou mentira na sua boca. Por quê? Porque não invocou o nome dos ídolos, não invocou esses deuses aí. Então, esses aqui são os fiéis. Olha o que está escrito no rodapé da Bíblia Jerusalém, que diz assim: os 144 mil foram resgatados, são íntegros, rejeitaram a idolatria e podem ser noivos do Cordeiro. Apocalipse 19, versículo 9 e 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Então, esses 144 mil aqui saíram fora da idolatria. Eles não pertencem a esse sistema. Por isso que eles fazem parte da igreja de Filadélfia. Eles é uma massa sem fermento. Então, meus irmãos, depois que nós fizemos todo esse estudo aqui, nós podemos ver que esse capítulo 14 de Apocalipse agora, ele se tornou totalmente limpo para nós. Nós ganhamos a revelação plena do capítulo 14 agora. Aqui agora nós entendemos tudo. Quando é que vai acontecer o arrebatamento da igreja fiel e quando é que vai acontecer o segundo arrebatamento, o arrebatamento da igreja de Laodiceia. Esse capítulo aqui agora, ele foi totalmente aberto diante dos nossos olhos. Por quê? Porque os irmãos podem ver aí que no capítulo 14, versículo 4, como eu li aí, fala assim, os 144 mil são virgens. Por quê? Porque o apóstolo Paulo falou, eu quero vos apresentar como uma virgem pura, a um esposo, a saber, Yahshua Mashiach. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Então, os 144 mil é a virgem que o apóstolo Paulo falou que ia apresentar para Yahshua. Ele falou assim, eu quero vos apresentar como uma virgem pura, a um único esposo, Yahshua Mashiach. Então, esses 144 mil aqui é igual está no rodapé da Bíblia Jerusalém, falando que eles rejeitaram a idolatria, por isso podem ser a noiva do Cordeiro. É eles que vão casar com o Cordeiro. E aí, meus irmãos, aqui mostra quando é que vai acontecer esse casamento. Por quê? Porque no capítulo 14, versículo 4, fala assim, eles são primícias que foram resgatados, que foram colhidos lá da terra. E eu mostrei para os irmãos que a colheita das primícias da cevada acontece no dia 15 de Abib. Isso está onde? Levítico 23, versículo 10 e 11. Então aqui está mostrando quando é que vai acontecer a colheita dos 144 mil. Ela acontece no dia 15 de Abib, porque está falando que os 144 mil são primícias que foram colhidos, que foram resgatados da terra. E a primícia da cevada, ela acontecia no dia 15 de Abib. Os 144 mil é as primícias da cevada. Isso está no livro de Levítico 23, capítulo 10 e 11. Então, irmãos, não tem como sair disso aqui. Eles são os primogênitos, 144 mil é os primogênitos, eu mostrei para vocês. E os primogênitos, eles saíram no dia 15 de Abib no livro de Números, capítulo 33, versículo 6. Eles saíram no dia 15 de Abib, no capítulo 33, versículo 6, os primogênitos saíram no dia 15 de Abib. Então os primogênitos é as primícias da cevada. Os primogênitos é os 144 mil, porque os 144 mil foram resgatados como primícia. Então aqui o início do Apocalipse capítulo 14 está falando do início da colheita, da primeira colheita, do primeiro arrebatamento. É a colheita das primícias. Acontece o arrebatamento das primícias. Então tudo tem um início. O início da colheita
acontece no dia 15 de Abib. Tá entendendo? Mas não tem como sair disso aí. Tá tudo interligado uma coisa com a outra. Então esses pastores aí podem questionar, falar o que quiser. Vou ler aqui agora o livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 14, que diz assim: Depois disso olhei, havia uma nuvem branca, e sobre a nuvem alguém sentado, semelhante a um filho de homem, com uma coroa de ouro na cabeça, e na mão uma foice afiada. Nisto outro anjo saiu do templo, gritando em alta voz ao que estava sentado sobre a nuvem: Lança a foice e ceifa, chegou a hora da ceifa, pois a seara da terra está madura. Aí o 16 diz: O que estava sentado na nuvem lançou então a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Meus irmãos, se você ler o capítulo 14, versículo 1, até o versículo 4, está tratando dos 144 mil, está tratando da colheita das primícias, está falando da colheita das primícias. Aí depois passa a falar da tribulação, porque depois que acontecer a colheita das primícias, depois que Yahushua fizer o primeiro arrebatamento, começa-se a tribulação. Então a tribulação ela começa no capítulo 14, versículo 6. Aí começa a tribulação, fala: Vi depois outro anjo que voava no meio do céu com o evangelho eterno, para anunciar aos habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua e povo, e dizia em alta voz: Temei ao Criador e tributai-lhe glória, pois chegou a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez os céus e a terra. Isso aqui é uma pregação sendo feita no meio da tribulação, dentro da tribulação. Então, na hora que acaba de acontecer o resgate dos 144 mil, na mesma hora que acaba de acontecer a colheita das primícias, que é os 144 mil, na hora que eles é colhido, aí começa a tribulação. Aí vem, outro anjo segundo continuou: Caiu a grande Babilônia, as religiões vão cair tudo. Tá vendo? Que embebedou todos os habitantes da terra com vinho do seu furor. Aí vem o versículo 9. Um outro anjo ainda, o terceiro, seguiu-os em alta voz: Se alguém adorar a besta, está falando da tribulação, meus irmãos, está falando da tribulação, e adorar a besta e a sua imagem, receber a marca na fronte ou na mão, esse também beberá do vinho do furor do Criador, derramado sem mistura na taça da sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos. Aí está falando da tribulação, tá vendo? E diante do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelo século do século. Os que adoram a besta e a sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome, nunca tem descanso, de dia e de noite. Nisto se firme a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos do Criador e a fé em Yahushua. Vi então uma voz do céu dizendo: Escreve, felizes os mortos que desde agora morrem no Mashiach. Sim, o Espírito diz que descansem de suas fadigas, pois as suas obras acompanham. Isso aqui é os fiéis que vão morrer na tribulação. Tem muitos que não vão aceitar a marca da besta, eles vão morrer como fiéis a Yahushua. Aí vem: Depois disso olhei, havia uma nuvem branca, e sobre uma nuvem alguém sentado, e semelhante ao filho do homem. Aí já vem o segundo arrebatamento, que acontece no mês de maio para junho, que é na festa da semana. Tá entendendo, irmão? No final dos 7 anos vai acontecer a segunda colheita, a colheita do trigo. É aí que acontece o arrebatamento, que está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 e diante. Fala que aquele arrebatamento ali é para encontrar Yahushua nas nuvens. E aqui está dizendo o quê? Vi um semelhante ao filho do homem sobre as nuvens, com uma foice na mão, para fazer o quê? Fazer a segunda colheita, a colheita do trigo, que acontece na festa das semanas, que acontece 50 dias depois da festa dos pães ázimos. Na festa dos pães ázimos aconteceu a colheita das primícias da cevada. No dia 15 de Abib, no primeiro dia da festa dos pães ázimos, acontece a colheita das primícias da cevada. Acontece o resgate das primícias dos 144 mil. Tudo interligado, meus irmãos, tudo interligado, não tem como sair disso aqui. Então, meus irmãos, o que acontece aqui? Vai ter, então, 2 arrebatamentos. 2 colheitas estão faltando ainda para acontecer. A colheita dos fiéis, da igreja fiel, dos 144 mil, que acontece no dia 15 de Abib, no primeiro dia da festa dos pães ázimos. Depois vem a segunda colheita, que acontece entre o mês de maio e junho. O segundo arrebatamento, no final da tribulação, porque aqui eu li para os irmãos que passa-se toda a tribulação depois que as primícias é colhido.
Aí vem uma segunda colheita, onde Yahshua sai do trono e vem para sobre as nuvens e faz a segunda colheita. A colheita agora do trigo, não da cevada, porque as primícias da cevada já tinham sido colhidas. Então, meus irmãos, tá tudo aí. E aí ele ainda vai e fala assim ainda agora, olha o que ele fala agora no versículo 17. Nisso saiu do templo que está nisso saiu do templo que está no céu outro anjo. Também ele com uma foice afiada. E o outro anjo tem poder sobre o fogo, saiu do altar e gritou em alta voz ao que segurava a foice afiada: lança a foice afiada e vinde os cachos da videira da terra, pois as suas uvas amadureceram. Isso aqui, meus irmãos, é a guerra do Armagedon. E Yahshua vai pisar sobre o lagar de uvas aqui, ó, onde o sangue vai correr longe. Isso aqui é a guerra do Armagedon. Primeiro ele faz o arrebatamento do trigo, eles vão lá para as nuvens, depois Yahshua voltar nas nuvens para poder arrebentar com esses cachos aqui, ó, da videira aqui, ó. É os ímpios, é a guerra do Armagedon. Aí diz aqui, ó, olha o que ele diz aqui. O anjo lançou então a foice afiada à terra e a vide vimou a videira da terra, lançando-a depois no grande lagar do furor do Criador. O lagar foi pisado fora da cidade, que a guerra é lá nos campos, no campo de Megido, lá em Israel, lá, ó, a guerra do Armagedon vai acontecer lá, ó. E dele saiu sangue até chegar aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Terminou-se tudo então. Então espero que os irmãos entenderam esse estudo aí. E a questão agora é o seguinte, meus irmãos. Muitos estão pensando e dizendo: ó, meu, se a Rússia não descer agora e o arrebatamento não acontecer agora, então no dia 15 de Abib. Aí, meus irmãos, tem que jogar para a próxima festa da Páscoa, que é o ano que vem. Mas aí muita coisa, no meu entender, na minha visão, sai do alinhamento, porque tem aí que uma geração ela é de 70 a 80 anos. Aí Israel já vai estar... Aí o último arrebatamento já vai estar acontecendo com 81 anos depois, então já não bate mais. Então a parábola da figueira já não vai estar batendo mais nessa questão aí. E o calendário dos caraítas também vai estar errado, porque o calendário dos caraítas vai estar completando agora 5.993 anos, vai ficar restando 7 anos por 6.000 anos. Então tudo indica que a Rússia vai descer agora mesmo, e essa guerra vai ser por causa do gás. Vou colocar a revista agora para vocês verem, ó. Israel já está querendo negociar gás com a Europa, e aí a Rússia não vai permitir, porque a Rússia, ela não aceitou a Ucrânia entrar para a OTAN. Ela vai aceitar Israel tomar o freguês deles? Ela vai aceitar Israel tomar a Europa para poder ser freguês deles? Não vai aceitar. Israel vai estar tomando o freguês da Rússia, e aí a Rússia não vai aceitar, é onde ela vai vir com todo o seu exército, e aí eu creio que Nibiru passa e arrebenta com todo esse exército aí, e durante essa guerra aí, vai acontecer o arrebatamento, que é no meio da noite, à meia-noite. No livro de Jó fala sobre isso, que a meia-noite é a hora que o anjo da morte passa. Nibiru vai estar passando e aí é onde acontece o arrebatamento. Então eu espero, irmãos, que vocês entenderam. Todo esse estudo foi feito baseado dentro das Sagradas Escrituras. Agora, se a Rússia não descer, porque o calendário está errado, aí tem que aguardar para a próxima primavera do ano que vem. Mas tudo indica que vai ser agora. Vamos ficar firme aí em oração e jejum, ok, irmãos? Fica na paz do Eterno aí e de Yahshua Mashiach.